Vamos lá então, gente. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para vocês, para quem está assistindo agora ou depois desse vídeo. Eu sou Roberto Botelho. Hoje eu estou aqui representando a Associação Brasileira de Hipnose EBH. E a gente está com uma aula, uma palestra um tanto quanto interessante hoje aqui, gente. Essa aula de hoje, na verdade, ela é fruto de uma palestra que eu dei ontem na PUC Paraná, para a galera de psicologia, onde eu falei sobre os fundamentos, o que faz com que a hipnose funcione, né? E é justamente isso que eu quero falar, gente, porque aqui no Brasil a gente tem algumas culturas dentro da hipnose que são meio problemáticas, né? Eu acho que quem está aqui assistindo conhece hipnose, e geralmente a gente vai explicar a hipnose e a explicação não explica nada, né? Então, geralmente, a hipnose vai funcionar porque o subconsciente aceita a sugestão. A hipnose vai funcionar porque o cliente acessou um estado de transe e a sugestão entra quando a pessoa está em transe. A hipnose funciona porque atravessou a faculdade crítica. Só que se a gente for olhar de forma séria, gente, isso não diz nada, não explica nada, não justifica nada, né? Eu tô vendo aí, o Lucas, eu tenho a mesma reação, Lucas. Eu tenho a mesma reação quando eu penso nesse tipo de coisa, né? É problemático o nosso meio. É muito problemático isso. Na verdade, não tem problema por si só a gente ter essas explicações. Eu vejo problema a gente ter uma cultura de querer explicar apenas dessa forma, né? E aí é o seguinte, gente, tá tudo bem dizer isso. O problema é a gente, de fato, acreditar que é exatamente isso que faz a hipnose aconteça. Na hipnose clássica, a gente tem costume de falar da teoria da mente. E a teoria da mente não é teoria de personalidade, né? Quando a gente explica o que é hipnose, falando mente consciente, subconsciente, inconsciente, a gente está utilizando uma metáfora para dar uma ideia de como o processo funciona para a pessoa se engajar e fazer a hipnose acontecer, né? Não é a realidade do que está fazendo com que a hipnose aconteça ali. Então, é algo muito mais didático essa teoria da mente que a gente geralmente utiliza, né? Então, aqui hoje eu quero explicar hipnose real, né, para vocês, o que é hipnose de verdade. E é o seguinte, gente, para falar um pouco o que é hipnose de verdade, para falar o que é hipnose, eu, Roberto, já encontro 4 grandes problemas, né? O primeiro grande problema, gente, é o fato da hipnose não ser uma coisa. Hipnose é um conjunto de várias coisas. Segunda questão, a gente tem questões históricas no meio da hipnose, principalmente aqui no Brasil. A gente tem questões culturais que foram sendo cultivadas aqui. E a última questão que eu vejo é a questão de definir o que é hipnose é um problema por si só, porque a gente vai limitar ela. Então, vamos entender um pouco cada um desses 4 pontos, antes de eu explicar como que eu vejo e entendo um pouco mais da hipnose. Primeira questão é o seguinte, gente, hipnose não é algo, né? De fato, hipnose não é uma coisa, hipnose é um conjunto de várias coisas. Hipnose é como se fosse uma síndrome, né? Então, quando eu falo que é hipnose não é isso. Hipnose é a soma de expectativa, com sugestão, com rapport, com processo ideodinâmico, com ação e alteração. E quando eu vou juntando todas essas coisas, eu vou dar o nome disso de hipnose, né? Então, a gente já tem uma dificuldade de explicar o que é hipnose aí. E aí eu já fico me perguntando, se hipnose é várias coisas, será que eu consigo definir o que é hipnose de uma maneira tão simples como hipnose é um estado alterado de consciência? Talvez não, né? Bom, segunda questão que a gente tem em volta da dificuldade de definir hipnose é a questão histórica, né? Por mais que a hipnose que a gente faça seja a mesma hipnose que o James Braid estava fazendo lá em 1800 e tanto, os entendimentos dos porquês foi mudando, né? É um anacronismo a gente querer falar de uma hipnose com um olhar moderno, utilizando visões muito clássicas, né? Não tem como eu dizer que a hipnose não funciona, por exemplo, se a minha referência é Freud, né? Então, de fato, o desenvolvimento da hipnose dificulta a gente mesmo estar discutindo sobre isso, porque ela está em constante mudança, né? A gente tem ali modelos mais modernos como sociocognitivo, mas a tendência é que cada vez mais até saia do sociocognitivo e vá para visões de neurociência, né? Então, ainda vai mudar muito isso que a gente está entendendo como hipnose. E, bom, terceira coisa que eu vejo como problema é a questão de ter muitas visões diferentes da hipnose, né? Se eu pergunto para 10 hipnólogos o que é hipnose, os 10 vão dar explicações diferentes, justificativas diferentes para o negócio acontecer. No Brasil, a gente tem a cultura da hipnose de Dave Elm,
né? Inclusive, a galera do Brasil tem cultura de dizer que o Dave Elman é o pai da hipnose clássica. Não é o James Braid, né? Inclusive, o Dave Elman mudou muito a visão do próprio James Braid com a hipnose. Né? Inclusive, gente, hoje eu vou estar dando uma explicação do que é hipnose para vocês, baseado em James Braid. Vocês vão ver que dá para associar a hipnose moderna com a visão de James Braid. E eu já digo, gente, a galera da hipnose não faz ideia da história da hipnose. Então, hoje eu vou contar de verdade a história da hipnose e o nome de verdade que a hipnose deveria ter, que as pessoas também não sabem. Então, vamos lá, gente. Eu estava falando das dificuldades de se definir, né? A última questão, o último problema de se definir aí é a questão de que quando eu defino a hipnose, eu limito. Isso acontece mesmo, gente, porque é o seguinte, hipnose, eu já disse que não é algo. Hipnose envolve um conjunto de fenômenos também. Só que cada um desses fenômenos hipnóticos envolvem processos neurológicos muito diferentes. Então, se eu for estudar uma anestesia com hipnose, no meu cérebro, o funcionamento da anestesia é muito diferente de uma alucinação, ou é muito diferente em nível de funções cerebrais, uma dissociação de personalidade. Então, ao estudar hipnose, a nível científico, a gente acaba tendo que limitar ela a alguns componentes específicos. E fazendo isso, eu vou acabar ignorando todo o resto, né? Porque, de fato, gente, fenômenos de hipnose que são diferentes vão envolver processos totalmente diferentes no nosso cérebro. Existe aquela ideia de que durante a hipnose o córtex pré-frontal fica pouco ativo. Isso é uma bobagem, gente. Isso pode estar pouco ativo. A gente vai ter realmente fenômenos que são completamente opostos e paradoxais no nosso cérebro. São muito diferentes. De fato, gente, uma mão levitando com um movimento ideomotor de levitação das mãos é completamente diferente de uma anestesia. Não tem como dizer que é a mesma coisa no nosso cérebro quando você vai ler as áreas cerebrais que estão sendo ativadas. Isso é um grande problema. E aí, assim, além disso, se eu vou estudar a nível científico, eu vou ter que definir ela. Consequentemente, eu vou estar botando limites nisso, que é a hipnose e todo o resto vai ser excluído. Então, assim, ao estudar hipnose científica, vai desvalidar a ideia de hipnose em marketing, por exemplo. Então, a gente vai ter alguns desses probleminhas aí, né? Mas seguindo, gente, quando a gente fala de hipnose, existe hipnose clássica em específico. Existe uma coisa que obrigatoriamente tem que estar presente. Eu acho estranho as pessoas não falarem tanto sobre isso, mas isso é o mínimo que tem que ter para a hipnose clássica acontecer, que é uma sensação de dissociação. Como assim sensação de dissociação, gente? Ao fazer hipnose clássica, é essencial que a pessoa hipnotizada tenha a sensação, a experiência de estar dividida. Ter a experiência de como se tivesse um inconsciente gerando respostas, fora da tomada de decisão dessa pessoa. Né? Isso é o que vai caracterizar, na verdade, essa hipnose clássica, que é a hipnose de Dave Elman. Quando a gente fala de hipnose clássica, a gente entende que para a pessoa estar hipnotizada, ela vai ter que ter uma experiência diferente do que ela teria na realidade dela, como se isso tivesse uma origem inconsciente, fora da tomada da decisão dessa pessoa. Então, quando a gente fala de hipnose, aquela ideia da pessoa só estar deitadinha recebendo sugestão, isso não é a hipnose clássica, na verdade. Isso está muito mais para qualquer outra coisa na hipnose clássica. Ao falar de hipnose, a pessoa deveria ter a sensação de que o inconsciente dela está respondendo ou reagindo a alguma coisa, por mais que esse inconsciente talvez não exista. Né? Mas seguindo. Então, quando eu falo de hipnose, o que vai caracterizar essa hipnose clássica seria, por exemplo, você me dá uma sugestão e minha mão começa a levantar sozinha. Ou você me dá uma sugestão, imagens começam a surgir na minha cabeça, ou eu começo a ver coisas que eu não veria, ou ter experiências que eu não teria normalmente. É justamente essa sensação de divisão, de separação entre o que está acontecendo como resposta da sugestão e a minha tomada de decisão, é isso que vai definir principalmente a hipnose clássica. Tá. Aí é o seguinte, gente. A ideia do que vai fortalecer a hipnose é justamente a pessoa que está hipnotizada perceber que está sendo hipnotizada. Quando a pessoa que está sendo hipnotizada, ela tem consciência, ela percebe, a atenção dela é direcionada para que algo automático, algo hipnótico está acontecendo ali, o que vai acontecer? A expectativa dela vai aumentar e todo o processo hipnótico vai acontecer de forma ainda mais intensa.
Então, gente, o nosso objetivo ao fazer hipnose é justamente forçar, causar uma sensação de dissociação, de automaticidade, né? E aí, quando eu falo de dissociação, gente, vamos entender que dissociação significa muita coisa, né? Dissociação não é só aquela ideia de associado e dissociado que a gente tem na PNL. Ainda, além disso, também não é só aquela ideia de trocar de personalidade. Engloba muita coisa quando eu estou falando de dissociação aqui, né? Vamos falar ainda de dissociação, gente. Existem várias teorias diferentes para explicar o funcionamento da hipnose. Roberto, eu tenho uma paixão muito grande pelo modelo sociocognitivo, mas eu acho justo dizer que tem visões que são totalmente contraditórias, que um não gosta do outro, tem visões opostas e por aí vai. Exemplo, a gente tem o Ernest Hilgard, da Universidade de Stanford. O Hilgard, ele é responsável por criar uma teoria da hipnose que eu nunca vi a galera do Brasil falar, praticamente, que é a teoria da neodissociação, né? Para o Ernest Hilgard, o cara que criou a escala de Stanford, hipnose é um processo onde uma parte da pessoa, onde ao ser hipnotizado, a pessoa deliberadamente se divide e uma parte da consciência dela recebe, aceita, executa a sugestão e a outra parte é a parte que vai experienciar a sugestão. Né? Isso era a visão do Hilgard. Eu não vou me aprofundar muito a nível de como ele entendeu essa teoria dele, mas vai ter gente que, por exemplo, que vai dizer que dissociação é um processo de conformidade social, né? Como, por exemplo, o Spanos fala. Mas, seguindo. O Hilgard, quando ele começou com essa ideia de dissociação, ele fez um experimento, gente. Ele pegou uma galera, ele hipnotizou elas, e fez assim, disse o seguinte: ali na sua frente tem uma banheira de água bem gostosinha, uma água morna. Você vai entrar ali e vai aproveitar um pouco essa água dessa banheira. Só que essa banheira, gente, ela estava cheia de gelo. Literalmente, era uma água quase congelada ali. O que as pessoas faziam quando recebiam sugestão? Achavam que a água estava morna, entrava ali na banheira e ficava confortavelmente na água quase congelada. O Hilgard ficou olhando isso daí e ele ficou encucado com isso. Mas espera, a pessoa está ali, está na água gelada. Ela deveria estar expressando alguma reação de dor, de desconforto ao estar ali na água. E aí ele fez um teste. O que ele fez? Ele deu a seguinte sugestão. Caso exista alguma parte dentro de você que está aí na banheira agora, que esteja sentindo dor ou desconforto, o dedo indicador de uma das suas mãos vai levantar automaticamente. O que aconteceu, gente? 70% das pessoas que estavam dentro da banheira de água gelada tiveram um movimento involuntário do dedo indicador. Para o Hilgard, ficou claro uma coisa, dentro da teoria dele, é claro, que quando a pessoa tinha recebido essa sugestão ali de ter a experiência de tomar um banho de água quente, a pessoa se dividiu dentro dela, ela se dissociou. E uma parte estava sentindo dor e aceitando a sugestão, enquanto a outra parte estava experienciando a resposta da sugestão. Né? Então, sim, gente, querendo ou não, a teoria dissociativa é uma das teorias mais aceitas, né, no meio da hipnose. Mas seguindo, gente, ainda falando com relação à definição de hipnose, né? Vamos seguir. Quando a gente fala de hipnose, a gente tem esse olhar clássico, que é o olhar onde a hipnose vai acontecer quando a pessoa tem uma experiência alterada de percepção de realidade, como se estivesse vindo de uma origem inconsciente. Só que em algum momento vem outro cara chamado Milton Erickson, e o Milton Erickson subverteu isso. Então, para o Milton Erickson, a hipnose parou de ter que ter essa obrigatoriedade de ter respostas inconscientes e passou a estar muito mais associada com direcionamento da atenção por meio da linguagem. Né? Por mais que a gente esteja falando de um ter a ver com lidar com respostas inconscientes automatizadas e o outro ter a ver com direcionamento da atenção por meio da linguagem, gente, os processos que estão por trás são os mesmos. O que o Milton Erickson fez foi simplesmente entender os mecanismos da hipnose, expandir isso para outros contextos. E aí é o seguinte, hoje eu vou estar aqui explicando justamente esses mecanismos que fez com que o Milton Erickson expandisse a visão dele de hipnose. Mas vamos lá. Eu vou dar uma primeira definição aqui de hipnose para vocês. É a definição que eu atualmente mais gosto, que é a definição do James Tripp, né? Então, James Tripp define hipnose da seguinte forma, gente. Hipnose é o uso da linguagem e da comunicação para direcionar a atenção, conduzir a cognição e semear ideias com o objetivo de levar a pessoa a uma percepção alterada da realidade. Então, gente,
Para James Tripp, hipnose é um processo comunicativo de sugestão, onde eu vou dar sugestão para direcionar a sua atenção para novas ideias e permitir que você possa ter uma experiência diferente com a sua realidade. Então, hipnose, nessa linha, é comunicação, gente. Vai envolver sempre sugestão. Mas é o seguinte, o que eu vou estar ensinando para vocês aqui é baseado em um modelo, que a gente chama de modelo sociocognitivo da hipnose. O criador, o cara que sintetizou, na verdade, é um cara chamado Nicholas Spanos. Ele é um psicólogo americano. E esse modelo sociocognitivo, gente, é sociocognitivo por quê? Porque ele é baseado na psicologia social e psicologia comportamental. E já a nível de referência, quem quer estudar mais o modelo sociocognitivo, já indico. Pesquisem os seguintes nomes: Fyodor Sarbin, Fyodor Barber, Irving Kirsch, Nicholas Spanos. Esses vão ser os caras ali que vão estar mais alinhados com esse modelo. E o Spanos, ele dá uma definição de hipnose dentro do modelo sociocognitivo. Ele diz o seguinte: nós entendemos que a hipnose pode ser definida como uma situação, um contexto em que as pessoas respondem a sugestões imaginativas, independente de ter sido usado anteriormente uma indução hipnótica formal ou não, ou até mesmo o termo hipnose. Então é o seguinte, gente. Dentro do modelo sociocognitivo, a gente entende que o transe não precisa estar presente. Na verdade, até a indução hipnótica não precisa estar presente para a hipnose estar acontecendo. Porque o que vai fazer que a hipnose aconteça é a utilização de sugestões imaginativas. E é isso que a gente vai entender aqui. Seguinte, gente. Eu já disse para vocês que hipnose não é algo. Hipnose é como uma síndrome, é um conjunto de vários conceitos, de várias coisas diferentes. Então, eu vou falar de forma breve esses conceitos para vocês. Eu já dei aula separadamente sobre cada um desses conceitos. Então, por isso, eu não vou me aprofundar nele. A ideia aqui é pincelar alguns desses conceitos apenas, porque eu sei que vocês já são hipnólogos, né? Então, a primeira base da hipnose, gente, é a ideia de sugestão, né? Hipnose é sugestão. Seja sugestão verbal ou seja sugestão não verbal. Ao utilizar hipnose, o hipnólogo estará dando sugestões que vão direcionar a atenção da pessoa hipnotizada, né? E sabendo que hipnose depende de sugestão, a pessoa que vai ser hipnotizada ela vai ter que seguir essas instruções, seguir essas sugestões. E para seguir instrução e sugestão, nós, na hipnose moderna, a gente vai utilizar o conceito de rapport, que eu sei que vocês já conhecem, né? Rapport é aquela ideia de conexão, de harmonia entre as pessoas. E se eu quero que uma pessoa siga o que eu estou falando, eu vou criar um vínculo de confiança com essa pessoa. Porque a partir do momento que ela confia, está relacionada comigo de alguma forma, existe uma facilidade dela se engajar e seguir nesse processo, né? Quando a gente olha a hipnose, gente, de uma forma ainda mais clássica, não se utilizava a ideia de rapport. Na verdade, não é obrigatório ter rapport para a hipnose acontecer, diferente do que muitos falam. Por quê? Porque antigamente a hipnose era feita por meio de autoridade, né? Hoje, a gente não utiliza mais tanto o conceito de autoridade, apesar de utilizar, porque a gente foca mais no rapport. Eu vou utilizar a autoridade para a pessoa entrar em conformidade, mas o que vai fazer ela se engajar mesmo é o rapport meu com ela. Antigamente não tinha essa ideia de rapport, era assim, eu sou autoridade, então ao olhar para você, você vai entrar em hipnose. Então, a sua expectativa é que quando eu fizer XYZ, a hipnose vai acontecer. Não precisava dessa ideia de conexão, na verdade nem precisa, né? Porém, ao estabelecer esse rapport, a gente vai estar potencializando e facilitando que a pessoa se engaje e siga sugestões, né? O terceiro conceito, que é essencial para o funcionamento da hipnose, gente, é o conceito de conformidade social. Eu já falei para vocês que hipnose é sugestão, e, na verdade, eu posso dizer até mesmo para vocês que hipnose é um comportamento de hipersugestionabilidade. Gente, é um comportamento onde a pessoa hipnotizada vai se permitir ser hipersugestionada. Pode ser visto como comportamento. Inclusive, gente, hipnose com certeza está muito mais alinhado com comportamento do que com estado alterado de consciência. Saibam disso. Bom, conformidade social, né? Conformidade social, gente, é a nossa tendência de se adaptar ao nosso meio externo, deixando de
de executar os nossos valores, as nossas crenças, de ser quem eu sou. Então, a conformidade é aquele processo onde eu me modifico a partir do meu meio, né? Se eu posso citar alguém que estudou muito conformidade social, eu indicaria vocês conhecerem um cara chamado Solomon Asch. O Solomon Asch, na década de 50, ele fez inúmeras pesquisas envolvendo conformidade social, e ele separou a conformidade social em 2 tipos diferentes de conformidade social. Ele separou em conformidade normativa e conformidade informacional. O que é isso, gente? Conformidade normativa tem a ver com as regras do meu ambiente, com as normas que predominam no local que eu estou, ou as regras internas minhas. E conformidade informacional tem a ver com quem possui mais informação sobre um tema, tem a ver com autoridade, né? Vamos entender mais um pouco disso, gente. Conformidade normativa, o que é isso? Conformidade normativa é aquela tendência nossa de se adaptar ao meio para não ser excluído desse meio, para pertencer a esse meio. Vamos dar um exemplo. Vocês aqui estão assistindo essa aula minha, essa palestra. Se algum de vocês começa a ligar o microfone aí e a falar no meio dessa palestra, literalmente, conscientemente, querendo interferir e dificultar o andamento disso aqui, você vai ser expulso do grupo. Então, por conformidade social, vocês assumem o papel de alguém que está assistindo uma palestra. Da mesma forma, se você está na frente de um juiz, dentro de um contexto jurídico, automaticamente você vai passar a se comportar diferente. Você vai passar a falar em tons de voz diferentes, vai passar a utilizar palavras diferentes, você vai falar menos e por aí vai. A sua maneira de se comunicar vai mudar completamente. E essa mudança de comportamento seu, por estar em um ambiente em frente a um juiz, por exemplo, essa mudança de comportamento é inconsciente. Está fora da nossa tomada de decisão. Então, isso é o que a gente vai chamar de conformidade normativa. Tem a ver com eu me adaptar às normas do meio para estar incluso nesse meio, né? E aí a gente vai ter outra conformidade, que é a conformidade informacional. Conformidade informacional é quando alguém possui mais informações sobre algum tema, a autoridade, né? Então, um exemplo de conformidade informacional seria: eu tenho um problema jurídico e vem 2 pessoas me dar conselho. Tem o Zezinho e tem o advogado. Quem que eu vou aceitar sugestões com mais facilidade? O advogado, porque o advogado possui mais informações sobre esse tema específico. Consequentemente, tudo que essa pessoa diz sobre esse tema tende a ser aceito com maior facilidade. Vamos dar outro exemplo, gente. Vamos um pouco mais para o extremo. Tem 2 pessoas, um ateu e um evangélico. E os 2 vão para uma igreja, para um culto. O que o pastor fala, em geral, vai ser rejeitado pelo ateu, porque o conjunto de crenças não sustenta aquilo, e o pastor não é uma autoridade para o ateu. Ele não representa essa autoridade para essa pessoa. Porém, o evangélico vai ter uma tendência a aceitar essas sugestões com muito mais facilidade, porque para essa pessoa, o pastor é uma autoridade. Então é o seguinte, gente. Para que a hipnose aconteça, a conformidade social, tanto normativa quanto informacional, ela tem que estar acontecendo. Por quê, gente? Porque a pessoa tem que assumir um papel de estar sendo hipnotizada. Ainda, vamos falar em papel, porque papel é algo muito importante. Tem 2 nomes que foram essenciais para o desenvolvimento da hipnose moderna, que é o Sarbin e o Barber. O Sarbin e o Barber, eles elaboraram os estudos de um cara chamado Clark Hull, que foi professor do Milton Erickson, né? O professor acadêmico do Milton Erickson. O Barber e o Sarbin, eles criaram uma teoria da hipnose que eles chamavam de teoria dos papéis, né? Porque eles eram psicólogos sociais. E para eles, o que ficou claro é o seguinte, gente, que a pessoa hipnotizada, ela deveria assumir deliberadamente o papel de pessoa hipnotizada. Da mesma forma, um hipnólogo deveria assumir o papel de hipnotista. Só que o que significa assumir o papel, gente? É você literalmente passar a entrar em conformidade e agir conforme uma pessoa hipnotizada agiria. Se uma pessoa vai ser hipnotizada, ela não está em conformidade de acordo com o que uma pessoa hipnotizada agiria, o comportamento dela não é adequado e não vai acontecer. E como que eu vou ver isso? Imagina que eu vou hipnotizar você, eu digo para você ficar de olhos fechados, você começa a abrir os seus olhos. Isso é o exemplo de alguém que não está assumindo o papel de pessoa hipnotizada. E aí, como eu já disse, pessoa hipnotizada, a hipnose é um processo, é um comportamento de hipersugestionabilidade.
a pessoa deliberadamente deve se abrir e permitir que ela esteja nesse comportamento de aceitar sugestões, né? Da mesma forma, eu, como hipnólogo, eu tenho que assumir o papel de hipnotista. Eu tenho que transferir essa confiança, eu tenho que transmitir essa autoridade por meio de toda a minha linguagem não verbal, né? Não tem como eu hipnotizar alguém se eu estou gaguejando ao explicar o que é hipnose. Eu não estou no papel de autoridade ao estar gaguejando quando eu falo sobre hipnose. Então, gente, só para fechar aqui, a hipnose ela vai acontecer dentro de conformidade social. E, na verdade, a gente pode definir hipnose como um processo de conformidade social. Tá? Bom, o Sarbin e o Barber, gente, eles fizeram vários experimentos. Em 74, eles fizeram um experimento bem interessante. Olha o que eles fizeram. Eles pegaram a galera que era hipnotizável, separaram em dois grupos. Grupo A, grupo B. Os dois grupos receberiam os mesmos tipos de sugestões, as mesmas escalas de sugestões hipnóticas. Porém, o grupo A, antes de receber essas sugestões, passaria por uma indução hipnótica, enquanto o grupo B, eles receberiam a sugestão de que essas sugestões que eles receberiam seriam instruções motivacionais, que eles deveriam seguir essas instruções motivacionais. Ou seja, os dois grupos têm as mesmas sugestões, mas um era falado que era hipnose, o outro era falado que era instrução motivacional. O que aconteceu, gente? A mesma resposta para os dois grupos. Ambos os grupos conseguiram gerar os mesmos fenômenos hipnóticos. E quando eu digo os mesmos fenômenos hipnóticos, gente, são os mesmos mesmo. Fenômenos complexos de anestesia, de alucinação positiva, alucinação negativa, dissociação de personalidade e por aí vai. E o que eles perceberam com isso, gente? Eles perceberam que o que define a hipnose não é o transe. O que define hipnose não é a indução hipnótica. Porque se sem falar que existe hipnose, sem fazer indução hipnótica, nos dois grupos, eles conseguiram gerar o mesmo resultado, será que é o transe que faz com que a hipnose aconteça? Na verdade, não. É a conformidade. Né? E aí eles perceberam que, na verdade, a ideia de que quando eu falo que é hipnose, eu estou literalmente forçando esse comportamento de hipersugestionabilidade. Se eu tiver outras formas de motivar a pessoa a assumir esse comportamento de hipersugestionabilidade, o mesmo processo vai acontecer. Literalmente, gente. Literalmente. Agora que eu já falei um pouco de conformidade, vai chegar a parte que eu mais gosto de falar dessa palestra de hoje, gente, que é o processo ideodinâmico. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu fico assustado como hipnólogo de ver que mais de 95%, chutando baixo, mais de 95% dos hipnólogos do Brasil nunca ouviram falar de processo ideodinâmico. Isso é um absurdo. É um absurdo, porque o processo ideodinâmico está literalmente desde a raiz da hipnose. Vamos entender isso. Tinha um cara, gente, chamado Chevreul. O Chevreul, ele era um químico, e no ano de 1808, ele estava fazendo um tabelamento de elementos químicos. Só que ele era meio maluco. Então, o que ele fazia? Ele tinha um anel, e ele pendurou um cordãozinho nesse anel. Então, esse anel ele estava com um pêndulo, né? Um anelzinho pendurado num cordão. E aí ele estava tabelando os elementos químicos aqui, na mão direita, e na mão esquerda ele estava segurando o pêndulo. E ele percebeu que na hora que ele escrever sobre um elemento químico específico, como, por exemplo, ele escrever sobre o ouro, tabelar o ouro, quando ele estava tabelando sobre esse elemento, o pêndulo se movia involuntariamente em direção ao elemento que ele estava tabelando. Quando ele viu isso acontecendo, ele ficou espantado. Ele achou que existia uma energia, ele achou que tinha algo místico ali que estava fazendo que o pêndulo se movimentasse de uma forma automática. Ele percebeu que não tinha energia nenhuma, gente. Para o próprio Chevreul, ficou claro que não existia energia e que, na verdade, quem estava mexendo o pêndulo era ele mesmo. Existiam movimentos micromusculares na mão e no pulso dele que faziam com que esse pêndulo se movimentasse. Então, esse pêndulo não estava se movimentando por causa de uma energia, de algo espiritual, mas sim por causa de respostas involuntárias, inconscientes, que estavam fora da tomada de decisão dessa pessoa. Aí, gente, chegou um outro cara. No ano de 1840, chegou um cara que é importantíssimo para a hipnose. Vocês já vão entender. Chegou um cara chamado William Carpenter. William Benjamin Carpenter. O Carpenter, gente, ele começou a querer estudar esse processo que o Chevreul estava fazendo. Ele queria estudar esse movimento involuntário do pêndulo. E o Carpenter deu o nome desse processo de um processo ideomotor. Movimento ideomotor. Por que processo ou movimento ideomotor? Ideo tem a ver com ideia,
motor, movimento, músculo. Então, o movimento ideomotor seria o movimento muscular que aconteceria a partir de uma ideia, sugestão ou imaginação. O Carpenter, gente, ele estava literalmente estudando como que uma ideia ou uma sugestão faria com que o meu corpo tivesse movimentos musculares involuntários, né? E aí, o que aconteceu? O Carpenter, ele se juntou com uma pessoa para estudar isso daí. Com quem que o Carpenter se juntou? E virou parceiro de estudo e de pesquisa. Ele se juntou com um cara chamado James Braid, gente. Literalmente. William Carpenter se juntou com o James Braid, que foi o cara que cunhou o termo hipnotismo. Só a nível de curiosidade, gente, o James Braid nunca falou hipnose, viu? Isso é um mito que a galera da hipnose fala. James Braid falava hipnotismo. Hipnose, ó, é outra história. Então, o James Braid, ele começou a estudar a hipnose em cima dos movimentos ideomotores, gente. Literalmente. O James Braid, quando começou a estudar hipnose, ele achava que a pessoa hipnotizada estava em um transe nervoso, em um sono nervoso, né? E esse sono nervoso seria essa espécie de transe nervoso aí, que ele foi chamar depois, porque a pessoa, para ele, era um estado análogo ao sono. A pessoa hipnotizada estaria quase que dormindo ali, né? Naquele estado da pessoa sonâmbula, que acorda e vai andando enquanto está dormindo. Só que ele percebeu que, na verdade, a pessoa não estava dormindo, a pessoa estava muito acordada. Isso não tinha nada a ver com sono nervoso, né? E aí ele tentou mudar o nome. Vamos lá. Primeiro, antes de falar o nome que ele tentou mudar, né? Ele cunhou o termo hipnose, porque vem do deus Hipnos, que era o deus do sono. Só que é o seguinte, gente. O James Braid e o William Carpenter, eles estavam estudando os movimentos ideomotores. Porque eles perceberam que quando eles sugeriam algumas ideias, o corpo passava a reagir e gerar movimentos involuntários. Mas eles notaram uma coisa, gente. Ao receber sugestões, surgiam respostas do corpo que iam além das respostas musculares. Literalmente. Passavam a ser respostas fisiológicas de glândulas, por exemplo. Além disso, passavam a ter respostas que eram cognitivas, muito além dos musculares. E eles decidiram parar de usar o termo ideomotor, porque o ideomotor só falava de músculo. Então, eles pararam de usar o termo ideomotor e passaram a utilizar o termo ideodinâmico, porque ideodinâmico englobaria uma série de outras respostas além dos movimentos involuntários dos músculos. Bom, e o que seria esse processo ideodinâmico, então? Processo ideodinâmico, gente, seria a resposta que o meu corpo gera a partir de um pensamento, uma ideia ou sugestão. Então, sabe aquela frase famosa que a gente diz na hipnose do a nossa mente não diferencia imaginação de realidade? O termo técnico para isso é processo ideodinâmico. Tá? Literalmente. Se você imagina que você está discutindo com alguém, você vai ficar nervoso agora porque você imaginou que está discutindo com alguém. Se você passa na frente de um restaurante e vê o cardápio desse restaurante, ao ver aquele cardápio e pensar sobre o alimento que você gosta, imediatamente a sua glândula salivar começa a reagir e você vai salivar por ter pensado ou visto um cardápio. Essa resposta do nosso corpo a partir de ver, pensar, imaginar algo é a resposta ideodinâmica, né? Vamos dar outro exemplo. Bom, teste do limão, né? Se você começar a imaginar um limão na sua mão, você pode talvez sentir o cheirinho, ver o limão, ter a sensação do azedo do limão na boca e por aí vai. Essa série de respostas que acontecem no corpo a partir do pensamento, ideia ou sugestão, isso é o processo ideodinâmico, tá? E, gente, processo ideodinâmico é a base da base do funcionamento da hipnose. Vamos entender um pouco mais a função disso aqui, porque isso é muito importante. Bom, só voltando um pouco. Antes o James Braid e o Carpenter estavam utilizando o termo resposta ideomotora, porque envolvia movimentos musculares, mas eles perceberam que, ao ter uma sugestão ou imaginar algo, o corpo reagia de uma forma muito mais ampla do que apenas movimento dos músculos. Consequentemente, eles passaram a utilizar a resposta ideodinâmica, que englobaria saliva, englobaria glândulas, englobaria processos cognitivos, e por aí vai. Gente, isso que a gente chama de processo ideodinâmico, ele não existe só na hipnose, daí está o tempo todo acontecendo, tá?
tudo que a gente fala em hipnose acontece fora da hipnose. O próprio exemplo de processo biodinâmico, eu contenho muito disso no meu dia a dia. Vamos dar exemplo. Vira e mexe, eu estou no banco de passageiro de carro, eu vejo que o carro vai frear, e eu mesmo estando no banco de passageiro, o meu pé freia o carro, freia um freio invisível no carro. Meu pé faz assim sozinho. Né? Por que o meu pé faz isso aqui sozinho, por mais que eu esteja no banco de passageiro? Porque se na minha mente vem a ideia de que o carro tem que frear, isso vai estimular o meu corpo e eu vou ter um movimento involuntário do meu pé ali. Isso é a resposta biodinâmica. Né? E, gente, parece um absurdo às vezes a gente pensar, olha, os fenômenos hipnóticos são coisas malucas. Não são, não são. O movimento ideomotor mesmo, né? Quem já teve experiência clínica vai ver que às vezes você conversa com o seu cliente e o seu cliente está fazendo esse movimento com a cabeça. Enquanto você conversa com ele, você está fazendo a anamnese, batendo papo, seu cliente está fazendo isso aqui. Ó. O que é isso aqui? Isso aqui é um movimento ideomotor. Literalmente, gente, é um movimento ideomotor. Aí, eu vou botar um trecho aqui para vocês. Em 1885, o James Braid, no livro A Fisiologia da Fascinação, ele escreve o seguinte trecho, gente. Olha que importante vocês saberem da história da hipnose. Prestem atenção nisso. Para que eu possa fazer plena justiça a dois estimados amigos, suplico em conexão com este termo monoideodinâmico, que há vários anos o Dr. Carpenter introduziu o termo ideomotor para caracterizar o reflexo ou movimentos que surgem meramente de ideias associadas ao movimento existente na mente, sem qualquer esforço consciente de volição. Em 1853, referindo-se a esse termo, o Dr. Noble disse: ideodinâmica provavelmente constituiria uma fraseologia mais apropriada, mais aplicável a uma gama mais ampla de fenômenos. Concordei plenamente com essa opinião, porque estava bem ciente de que uma ideia pode interromper e excitar o movimento automaticamente, e não apenas nos músculos do movimento voluntário, mas também no que se diz a respeito a condições de todas as outras funções do corpo. Adotei, portanto, o termo monoideodinâmico, como ainda mais abrangente, característico no que se diz respeito às verdadeiras relações mentais que subsistem durante todas as mudanças dinâmicas que ocorrem em todas as outras funções do corpo, bem como nos músculos do movimento involuntário. Então, gente, aqui é o próprio James Braid contando a história do porquê que ele parou de usar ideomotor e passou a usar a ideia ideodinâmica. Aí, gente, eu separei um outro trechinho de um livro aqui, que é um livro do Milton Erickson com Ernest Rossi. Nesse livro, ele diz o seguinte, falando sobre o processo ideodinâmico especificamente, ele diz assim: um reflexo é imediatamente transmitido do centro cortical, onde esta ideia está induzida pelo nervo auditivo, é percebido. Opa, desculpa, gente, estou lendo errado aqui. Um reflexo é imediatamente transmitido do centro cortical, onde esta ideia induzida pelo nervo auditivo é percebida ao centro motor correspondente à origem central da flexão. Há, então, a exaltação da excitabilidade reflexa ideomotora que efetua a transformação inconsciente do pensamento em movimento desconhecido da vontade. A mesma coisa ocorre quando digo ao sujeito hipnotizado: você tem uma sensação de cócegas em seu nariz. O pensamento induzido pela audição é refletido no centro da sensibilidade olfativa, onde desperta a imagem memória sensível da coceira nasal, como as impressões anteriores criaram e deixou um impresso e latente. Essa sensação de memória, assim ressuscitada, pode ser intenso o suficiente para causar o ato reflexo de espirrar. Há também, então, a exaltação da excitabilidade reflexo ideossensorial, que efetua a transformação inconsciente do pensamento em sensação ou uma imagem sensorial. Da mesma forma, as imagens visuais, acústicas e gustativas sucedem à ideia sugerida. O mecanismo de sugestão em geral pode, então, ser resumido da seguinte forma: aumento da excitabilidade reflexo ideomotora, ideossensível e ideossensorial. O ideoreflexo aumenta a excitabilidade do cérebro de modo que qualquer ideia recebida é imediatamente transformada em ato, sem que a porção controladora do cérebro, os centros superiores, sejam capazes de impedir a transformação. Então, gente, o que vai fazer com que os processos e fenômenos hipnóticos ocorram é o processo ideodinâmico.
quando eu recebo uma sugestão, isso vai estimular áreas do meu cérebro que vão gerar respostas aparentemente involuntárias. E, gente, o termo aparentemente é importante aqui, porque muitas das respostas involuntárias não são involuntárias. E aí que vocês vão entender, a hipnose, ela começa de forma consciente, mas depois que ela começa consciente, ela vai se tornar um processo inconsciente. Vamos entender isso juntos. Olha o Fabrício aí, bom dia, Fabrício, que bom que você está aqui, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Mas vamos lá, gente, aqui é a parte que eu gosto de falar. Vocês lembram que eu falei para vocês que o James Braid quis mudar de nome? Brasileiro, gente, tem costume de falar bobagem com relação à hipnose. De verdade. A galera da hipnose do Brasil tem costume de dizer que James Braid tentou mudar o nome de hipnose para monoideísmo. Mas vocês já ouviram falar sobre isso, monoideísmo? Vocês sabiam que isso é mentira? Ele nunca quis mudar o termo de hipnose para monoideísmo? Isso é uma bobagem. É o seguinte, gente. O James Braid, ele tentou mudar o nome de hipnose para processo monoideodinâmico. Não é monoideísmo, é processo monoideodinâmico. Por que processo monoideodinâmico? Gente, vamos entender esse lance aqui. Vocês já entenderam que é o processo ideodinâmico, né? Ideodinâmico é a resposta do meu corpo a partir de uma ideia, sugestão, pensamento. Mas por que monoideodinâmico, gente? Porque é o seguinte, o que o James Braid sabia ao cunhar o termo, literalmente, ao criar a hipnose, é que quando eu me concentro em uma ideia só, quando eu estou concentrado, focado, ocorre a intensificação da resposta ideodinâmica. Então, se eu penso sobre algo, meu corpo reage. Ao estar concentrado e pensar sobre algo, a resposta ideodinâmica fica muito mais intensa. Então, James Braid tentou tirar o termo hipnose para processo monoideodinâmico. Por quê? Porque ao fazer isso que a gente vai chamar de hipnose, eu vou estar utilizando a concentração da pessoa para ampliar a resposta ideodinâmica no corpo dela. Não tem nada a ver com monoideísmo, tá, gente? Nada a ver com monoideísmo. É processo monoideodinâmico. Acontece que o termo hipnose já estava aí divulgado, não deu mais para mudar, e a gente está carregando hipnose aí até hoje. Mas, se a gente for olhar na raiz da hipnose, gente, em James Braid, hipnose nunca teve a ver com transe. Hipnose nunca teve a ver com estado alterado de consciência por si só. Hipnose sempre teve a ver com uma coisa, concentração e resposta biodinâmica. A questão é que, culturalmente, a gente carrega essa bagagem do Dave Hellman. E, gente, Dave Hellman é novo. Dave Hellman é um cara novo perto de James Braid. Eu não entendo como a gente aqui está falando de subconsciente, sendo que James Braid, em 1800 e pouco, não falava de subconsciente. Né? Isso é muito esquisito, se a gente for parar para pensar. Mas seguindo, gente, seguindo. Um outro componente que vai formar isso que a gente chama de hipnose é a expectativa. E o que é essa expectativa, gente? A expectativa é o processo que vai fazer com que o processo ideodinâmico aconteça. A expectativa é a ideia que vai ser estimulada na mente da pessoa ao receber a sugestão, que vai fazer com que o corpo e a cognição dela reajam. Só que expectativa é um processo abstrato, porque pessoas diferentes vão ter expectativas diferentes a partir do processo. Então, se eu vou te hipnotizar, você já tem uma expectativa de como você vai lidar ao ser hipnotizado. Porque você já viu hipnose, eu já imagino o que é hipnose. Por mais que você nunca tenha sido hipnotizada, você já viu desenho que tem hipnose. E essa é a sua expectativa de ser hipnotizada, baseada no seu próprio conceito. Então, se eu falo, eu vou te hipnotizar, que ideia que vai vir na sua mente ao ser hipnotizada? A ideia de que você vai reagir de forma X, Y, Z. E, consequentemente, se essa é a sua expectativa, que processo ideodinâmico que vai acontecer? Vai acontecer o processo ideodinâmico a partir da ideia que você tem do que é hipnose. Por isso, pessoas diferentes, com expectativas diferentes, vão ter ideias estimuladas diferentes em sua mente, que, consequentemente, vão gerar processos ideodinâmicos completamente diferentes. E aí eu já digo para vocês, gente, hipnose não é um negócio tão fechadinho como a gente pensa. Um grande exemplo que eu posso dar é que dentro da hipnose, comprovadamente, pode sim se perder o controle e fazer coisas que você não quer. Se a pessoa tem expectativa de que, ao ser hipnotizada, ela vai perder o controle, por mais que ela busque ter tomada de controle, o processo ideodinâmico vai fazer que ela não controle as respostas. O que mais tem é pesquisa científica por trás disso, gente.
Literalmente. O próprio Lynn Cooper fez experimentos disso daí. Né? Lynn Cooper estava lá com o Milton Erickson. O Lynn Cooper ele fez experimentos, gente, onde ele separou em 2 grupos. Um grupo ele disse que a pessoa que, ao receber sugestões, ela perderia o controle e ela deveria tentar impedir que a resposta acontecesse, enquanto o grupo B, elas teriam o controle da resposta e deveriam se esforçar para controlar. O grupo A não conseguiu o controle. Por quê? Porque a expectativa delas é que elas estavam sob o poder da hipnose. Se a expectativa delas é essa, o que vai acontecer? A resposta biodinâmica vai gerar essa resposta. Então, assim, a gente tem costume de falar muita bobagem quando a gente fala de hipnose. É óbvio, gente, que a gente não vai sair aí falando que com hipnose você perde o controle. Não vamos falar sobre isso. Mas a realidade é que pode perder sim. Tá? Principalmente, gente, não tem como falar que não perde controle se tem conformidade social. Se tem só a conformidade social, você já vai fazer coisas que você não quer. O grande exemplo é o experimento Milgram. O experimento Milgram fala de conformidade social. O que o Solomon Asch quis estudar com conformidade social foi o desenvolvimento do experimento Milgram. O experimento Milgram comprovou que mais de 60% das pessoas teriam comportamentos totalmente destrutivos com relação ao outro por causa de autoridade, que é conformidade social. Então, assim, com hipnose, você pode fazer sim coisas que você não quer, e com facilidade, tá? E com facilidade. Mas voltando, eu estava falando de expectativa, né, gente? Expectativa é o que vai gerar o processo biodinâmico. E a expectativa de um e de outro é diferente. Porque quando eu tenho, se você me dá uma sugestão do tipo, você vai, sei lá, você vai esquecer seu nome. Quando eu digo isso para você, você vai ter uma expectativa do que vai acontecer a partir disso. Você pode ter expectativa de, eu não vou esquecer o meu nome. Se a sua expectativa é de que você não vai esquecer seu nome, seu processo biodinâmico vai ser concordante com isso. Se a sua expectativa é, caramba, será que eu vou esquecer meu nome? Pronto, a resposta biodinâmica vai vir a partir dessa expectativa em específico. Além disso, gente, eu falei de dissociação no começo desse encontro. E a parte que está aceitando sugestão pode estar desconectada, dissociada. A pessoa, às vezes, nem sabe qual é a expectativa dela, porque ela não está notando essa expectativa. A pessoa pode apenas ter experiência de receber a sugestão. Tá? Eu posso falar mais desses processos de dissociação hipnótica depois. Mas, seguindo. Então, gente, a expectativa é o que vai fazer com que a hipnose aconteça. Porque a minha expectativa com relação ao processo vai fazer com que o processo ideodinâmico ocorra, trazendo a sensação disso ser involuntário. Então, a hipnose, ela começa de forma voluntária, com a pessoa hipnotizada entrando em conformidade, seguindo a sugestão, mas à medida que ela vai percebendo que existem coisas inconscientes, automáticas, que ela está dissociada, algo automatizado, fora da tomada de decisão dela está acontecendo, a expectativa dela de que a hipnose está acontecendo aumenta, porque ela tem a sensação de que a hipnose está ocorrendo, consequentemente a hipnose vai ser ampliada e mais respostas aparentemente inconscientes vão acontecer. Então, gente, a hipnose clássica está diretamente associada à ideia de processos automáticos inconscientes acontecendo e expectativa. Literalmente, gente, literalmente. Então, ao fazer a hipnose, o que a gente vai fazer? A gente vai gerar expectativa, direcionar a ideia, a atenção da pessoa para isso, para gerar uma resposta biodinâmica que vai causar uma sensação de involuntariedade, para impactar a consciência dessa pessoa e fazer com que ela se sinta hipnotizada, ampliando ainda mais as próximas respostas biodinâmicas. Isso é hipnose, tá, gente? Hipnose não vai acontecer porque um subconsciente aceitou a sugestão. Hipnose não vai acontecer por causa de transe, vai acontecer por causa de expectativa. Seguindo. Tá. Aí, dois caras de Stanford lá, o Ernest Hilgard e o André Weitzenhofer, eles fizeram um experimento, gente. Eles fizeram alguns experimentos. Vamos lá. Um experimento que eles fez... primeiro, eles criaram a escala de Stanford. Né? A escala de Stanford, sugestionabilidade hipnótica, é assim. Eles têm uma série de sugestões com fenômenos hipnóticos. Eles faziam hipnose, davam as sugestões e as pessoas reagiriam ou não reagiriam à sugestão. Depois ele classificava nível de aceitação de sugestão. O que eles fez, gente? Em algum momento, eles fizeram a escala de Stanford e aplicaram elas em pessoas relaxadas
em pessoas que estavam fazendo exercícios em bicicletas ergométricas. Bicicleta ergométrica é aquela bicicleta de exercício, sabe? E os dois grupos receberam os mesmos tipos de sugestão. Qual que foi o resultado? Os dois grupos aceitaram os mesmos tipos de sugestão. O grupo que está com relaxamento e o grupo que está tenso. Gente, se os dois grupos, estando relaxados e estando tensos, aceitaram sugestão, será que a pessoa tem que relaxar para estar hipnotizada? Não tem. O que eles provaram é que, estando relaxado e estando tenso, a mesma coisa vai acontecer. Então, a hipnose também não depende do relaxamento para acontecer. Tá? Aí, falando ainda de expectativa, em algum momento eles criaram lá a escala de Stanford, e ao criar a escala de Stanford, eles perceberam a seguinte resposta, o seguinte resultado. De 100% das pessoas que receberam esse conjunto de sugestões, 23% delas seriam pessoas hipersugestionáveis, seriam pessoas que aceitariam as sugestões com facilidade. Então, ali de 1/4 a 1/5 das pessoas seriam altamente hipnotizáveis. Além disso, 60% das pessoas participantes tinham uma média sugestionabilidade, aceitariam algumas, não aceitariam outras sugestões. E, por último, 17% das pessoas não eram hipnotizáveis. E aí seguiu uma ideia dentro da hipnose clássica de que só 1/4 a 1/5% das pessoas seriam passíveis de passar por um tratamento de hipnose porque aceitariam tudo. E, gente, isso foi quebrado, essa ideia, pelos próprios estudiosos de Stanford. O próprio Hilgard e o André Weizsäcker, eles fizeram o mesmo teste, eles só mudaram uma coisa. O que eles fizeram? Né? Antes de fazer a mudança, o que eles faziam? Eles botavam um audiotape, uma gravação de uma indução hipnótica, as pessoas ouviam essa indução, participavam delas e ainda no mesmo audiotape tinham lá sugestõezinhas que elas deveriam seguir para depois eles fazerem as análises. Depois que eles modificaram o experimento, o que eles fizeram? Eles só fizeram uma coisa de diferente. Antes de botar o áudio com a indução e as sugestões, eles botaram um vídeo para as pessoas assistir, onde elas assistiriam pessoas sendo hipnotizadas e reagindo às sugestões hipnóticas. Ou seja, eles estavam ensinando para as pessoas que ouviriam aquele áudio como elas deveriam se comportar ao serem hipnotizadas. E qual que foi a resposta, gente? Uma maior parcela das pessoas passaram a ser hipnotizadas. O que isso mostra? Isso mostra que quando eles modificaram a expectativa daquelas pessoas de como elas deveriam se comportar e reagir ao ser hipnotizadas, mudou a resposta de hipnotizabilidade dessas pessoas. Ou seja, a ideia de que ou você aceita a sugestão ou não aceita, porque você é sugestionável ou não, isso também é uma tremenda de uma bobagem. É claro, gente, existe sim uma tendência de aceitação de sugestões e de facilidade para entrar no processo hipnótico, mas não é algo que vai definir isso daí, porque o fator mais preponderante é a expectativa. Tá? É a expectativa. Eu vou até falar sobre um outro termo, outro tópico que eu não tinha falado, não tinha botado aqui no script, mas o Barber lá, o psicólogo social, ele elaborou algumas dessas ideias, né? E ele criou um negócio que a gente chama de paradigma tridimensional da hipnose. O Barber, ele percebeu que existiam 3 tipos de pessoas que gerariam respostas hipnóticas com muita facilidade. Quais seriam esses 3 grupos? O primeiro grupo seriam pessoas que imaginam muito bem. O segundo grupo seriam pessoas que entram em conformidade social com muita facilidade. E o terceiro grupo seriam pessoas que têm amnésias de grandes fatos com facilidade. Né? Então, pessoas que imaginam muito, pessoas que se esquecem muito das coisas com facilidade, grandes fatos de preferência, e pessoas que entram em conformidade social com facilidade, seriam as pessoas que são mais altamente sugestionáveis. Né? Mas seguindo, gente, o que a galera lá da Universidade de Stanford percebeu é que se você mudou a expectativa, você vai fazer com que a pessoa reaja diferente ou aceite mais sugestões, ou não. Né? Bom, ainda falando com relação à expectativa por si só, né? Gente, existem muitos estudos que vão comprovar que só de você utilizar o termo hipnose, você já está gerando expectativa no seu cliente e ampliando as respostas dele, né? Teve uma pesquisa feita em 2005 por um cara chamado Balaganesh Gang. Eu vou botar aqui o nome dele no chat e eu vou botar a referência do artigo dele, para quem quiser verificar depois. O artigo é Does hypnosis, by any other name, smell as sweet?
The efficacy of hypnotic inductions depends on the label hypnosis. A eficácia das induções hipnóticas dependem da etiqueta hipnose. Olha que interessante, gente. O que ele fez? Esse cara elaborou os estudos do Clark Hull, que era o professor do Milton Erickson lá, né? E ele fez o seguinte. Ele pegou uma galera e separou em 2 grupos. Essa galera passaria por uma terapia ali. E o grupo A passaria por uma indução hipnótica antes, um relaxamento progressivo que seria nominalizado por hipnose. E o grupo B, eles passariam pelo mesmo processo de relaxamento progressivo, pelo mesmo processo terapêutico, mas sem dizer que é hipnose. A única diferença é que um era relaxamento progressivo e o outro era relaxamento progressivo com o nome de hipnose. E o resultado foi o seguinte, o grupo que tinha o nome hipnose deu o melhor resultado. Por quê? Porque eles tinham expectativa de que ao ser hipnotizado ia ter mudança. Então, só de nós, como hipnólogos, dizermos que uma hipnose vai acontecer, a expectativa já começa a tomar poder ali do nosso cliente, né? Isso vai gerar impactos terapêuticos. Eu falei do Balanganest, que elaborou os experimentos do Clark Hull. Vamos falar do Clark Hull, então. O Clark Hull, gente, ele foi professor acadêmico do Milton Erickson, né? Ele era um grande terapeuta comportamental americano. E no ano de 1933, ele lançou um livro que foi, eu acho que é um dos livros mais importantes da hipnose, se não o livro mais importante da hipnose, que é o livro Hipnose e Sugestionabilidade. Nesse livro, ele descreveu uma série de experimentos que ele fez dentro da universidade, e esses experimentos, eles quebraram com os conceitos de hipnose que eram existentes até ali, né? Dá para ver de onde Milton Erickson veio, né? Basicamente, o que ele fez foi o seguinte, gente. Ele separou 2 grupos de pessoas. Os 2 grupos receberiam as mesmas sugestões. O grupo A e o grupo B receberiam as mesmíssimas sugestões. Porém, é o seguinte, gente. Um grupo ouviria que aquilo é hipnose e um outro grupo não ouviria falar de hipnose. Elas só deveriam imaginar as sugestões ao receber. Qual que foi a resposta, gente? A resposta foi o seguinte. Os 2 grupos tiveram as mesmas respostas. Literalmente. O grupo A e o grupo B geravam os mesmos fenômenos hipnóticos. O grupo B, que não foi falado de hipnose, gerou anestesia, gerou alucinação positiva, gerou alucinação negativa, gerou dissociação de personalidade, que são os fenômenos mais complexos possíveis. Enquanto o grupo que fez hipnose deu a mesma resposta. Gente, o que ficou claro pelo Clark Hull foi o seguinte. O que vai fazer com que a hipnose funcione não é o estado de transe. Porque, sem gerar um estado de transe, o mesmo resultado foi obtido. Mas uma coisa ficou clara. É o seguinte, gente, ao analisar os resultados, ele percebeu que tanto o grupo A quanto o grupo B eram capazes de gerar os mesmos fenômenos, as mesmas respostas. Porém, quando ele falava que existia hipnose, o grupo que utilizava hipnose conseguia gerar as mesmas respostas com maior facilidade. O que isso quer dizer? Quando eu faço hipnose e quando eu não faço hipnose, eu consigo gerar a mesma coisa. Então, a nível de qualidade de respostas, eu não preciso de hipnose. Mas, se eu falo que eu vou fazer hipnose, eu aumento a quantidade das respostas que eu consigo gerar. Então, se sem hipnose, eu consigo a cada 10 pessoas gerar anestesia em 1, se eu fazer hipnose, eu consigo gerar anestesia em uma quantidade maior de pessoas. Então, quando eu falo que eu tenho hipnose, eu tenho um aumento quantitativo da aceitação da sugestão. E aí, o Clark Hull, ele postulou uma coisa, ele percebeu o seguinte, gente, que o transe ele não era tão preponderante assim para a hipnose. Ele percebeu que, na verdade, o transe não definiria e não explicaria a hipnose. Para o Clark Hull, o que ficou claro que é o seguinte, o que gerava uma mudança era a indução hipnótica. Só que, gente, não é o que foi feito na indução hipnótica, é a indução hipnótica por si só. Porque o que ele percebeu é o seguinte, quando ele formaliza a hipnose, ritualizando ela, essa ritualização que define aquele processo como hipnose, gera um comportamento de hipersugestionabilidade. Então é o seguinte, gente, para Clark Hull e a hipnose moderna, o transe não caracteriza, não define a hipnose, e quando eu faço uma indução, por fazer a indução e não por gerar transe, a pessoa estaria mais aberta a receber sugestões. Né? Por causa da
ritualística, gente. Por causa da ritualística, por causa da expectativa, gente. Porque é o seguinte, se eu não faço a indução hipnótica, eu não defino um momento específico para a hipnose acontecer. Se eu pego você e falo assim, olha, vamos ser hipnotizados agora? Vou te hipnotizar agora. Senta aqui, Sirilim Sarabim. No 3 você entra em transe. 1, 2, 3, abracadabra. Você vai entrar em transe. Por quê? Porque a expectativa sua, ao passar pelo ritual de indução hipnótica, é que você vai entrar em transe. O que ficou claro para o Clark Hull, gente, é que você pode falar abracadabra e você pode falar relaxe, que as mesmas respostas vão acontecer. Porque a expectativa é de que ao passar por X, Y ou Z processos, você vai entrar em transe e a hipnose vai estar acontecendo. Então, não seria o estado alterado de consciência que definiria a hipnose. E aí, um trecho que está na página 391 do livro do Hipnose e Sugestionabilidade, de Clark Hull. Clark Hull diz o seguinte, nenhum fenômeno pode ser produzido na hipnose que não possa ser produzido em menor grau por sugestões dadas na condição normal de vigília. Olha que interessante isso, gente. Então, para o Clark Hull, o que faz que a hipnose ocorra é a expectativa junto com a conformidade social e o uso da sugestão. Porque essa expectativa vai promover o surgimento do processo biodinâmico. E esse processo biodinâmico vai gerar aquelas respostas que parecem terem origens inconscientes. E ao a pessoa perceber que tem essas respostas que parecem vir do inconsciente, a expectativa aumenta, ela gera a certeza que ela está hipnotizada, a consciência é impressionada e a hipnose é ampliada, literalmente. Ou seja, a hipnose começa de uma forma ativa e deliberada pelo hipnotizado, e à medida que essa sensação de involuntariedade vai acontecendo, essa sensação de que o inconsciente está agindo, isso faz com que a hipnose passe a acontecer como um efeito bola de neve. Tá? Bom, seguinte, gente, eu falei para vocês aqui que as induções hipnóticas elas não têm uma grande função por si só, e de fato, não tem uma grande função, tá? Por mais que eu fale isso, existe sim algumas influências do que está sendo feito durante a indução. Um exemplo que eu posso dar é o próprio Pavlov, né? O Pavlov dos cachorros lá. O Ivan Pavlov, gente, ele estudou hipnose, esse russo estudou hipnose a nível científico. Pavlov ele tem papers científicos onde ele estava estudando a relação entre uma baixa atividade do córtex cerebral com o aumento da sugestionabilidade. Então, de fato, se eu estou mais concentrado, vai ampliar a resposta biodinâmica e eu vou aceitar as sugestões com mais facilidade. Porém, não é o aumento da concentração o fator mais preponderante para a hipnose acontecer. Tá? Porque por mais que eu não tenha concentração para ampliar o processo biodinâmico, a expectativa já vai fazer que o processo biodinâmico aconteça. Tá? Beleza. Então é o seguinte. As induções terão algum nível de papel, mas existe o papel mais importante além da ritualização, que é o seguinte, é impressionar a consciência da pessoa. É literalmente a ideia de fazer uma indução é eu fazer com que o corpo da pessoa e a cognição da pessoa se altere para que ela tenha a sensação de que a hipnose está acontecendo. Então, se eu faço uma indução de choque, quando a pessoa tem aquele desligamento do corpo, não tem como ela não ter expectativa que ela está hipnotizada. Quando o corpo dela dá aquele desligamento, qual que é a expectativa da pessoa? Caramba, a hipnose está acontecendo. Consequentemente, o processo biodinâmico vai ser intensificado. Vamos supor que eu vou fazer hipnose em você. Você está em um estado neutro antes, eu começo a relaxar, 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 relaxar. Depois que eu te relaxo, 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 tanto o seu corpo quanto a sua cognição vão ser alterados por causa do relaxamento. Ou até mesmo se eu fizer uma hiperventilação, se eu te hiperventilo, seu corpo vai mudar, sua cognição vai mudar. Porém, se o seu corpo e a sua cognição são alteradas dentro de um contexto de hipnose, ao perceber que a sua cognição e o seu corpo estão alterados dentro de um contexto de hipnose, isso te convence de que você está hipnotizado. Consequentemente, sua expectativa é aumentada e você vai ter uma ampliação dos processos biodinâmicos acontecendo. Olha que interessante, gente. Tá, mas é o seguinte, gente. Por mais que aqui eu esteja falando de hipnose sem transe, é útil a gente utilizar o termo transe
falar como se ele existisse, acreditando ou não, fale como se o transe existe, porque a pessoa já tem expectativa e a gente vai utilizar isso para convencer ela que a hipnose está acontecendo, tá? E aí, assim, gente, aquilo que pressupõe transe gera transe, aquilo que pressupõe hipnose gera hipnose. Então, se você espera que ao olhar para um pêndulo fixamente, ouvir algumas palavras minhas, você vai entrar em transe, ao ouvir isso, você vai entrar em transe. Né? Milton Erickson cansou de fazer isso. Né? Então, Milton Erickson, muitas vezes, ele fazia induções do tipo assim, olha, quando você sentar nessa cadeira, você vai entrar em transe automaticamente. Ele não fazia mais nada, a pessoa ia lá, sentava e puf, entrava em transe. Por quê? Era a expectativa dela. Né? Nada mais além disso. Tá certo. Gente, tem um cara importante da hipnose, é um cara chamado Bernheim. O Bernheim é um cara lá de trás da hipnose, lá antigo. O Bernheim, inclusive, ele teve livros de hipnose traduzidos pelo próprio Freud, né? O Freud traduziu livros de hipnose para ele. O Bernheim, antes de 1900, ele já dizia o seguinte: a sugestão comanda o hipnotismo. Gente, um cara antes de 1900, o James Braid, o Bernheim, falavam de hipnose sem falar de subconsciente. E a gente, em 2022, está preso a explicar a hipnose, como a hipnose acontece porque o subconsciente aceita a sugestão. Bom, o próprio Bernheim já dizia o seguinte, ele sustentava que a hipnose era uma condição, um comportamento específico de sugestionabilidade reforçada, que era provocado pela ação não voluntária ideodinâmica de sugestões apropriadas. Eu vou reler. Para o Bernheim, hipnose era uma condição, um comportamento específico de sugestionabilidade reforçada, que era provocado pela ação não voluntária ideodinâmica de sugestões apropriadas. E aí eu, Roberto, fico me perguntando, gente, James Braid criou a hipnose falando em processo biodinâmico. Bernheim falava em processo biodinâmico. Erickson, Clark Hull, todo mundo falou processo biodinâmico. Quando que a gente passou a falar de subconsciente? Quando que a hipnose parou de falar de processo biodinâmico? Eu acho importante a gente se perguntar isso. Né? O que aconteceu que fez a gente se desviar? Bom, o Irving Kirsch, gente, Irving Kirsch é um cara que ele é um psiquiatra, ele é diretor do programa de estudos sobre placebo e hipnose de Harvard. O bambambam dos estudos de placebo do mundo. O Irving Kirsch diz o seguinte, a própria pesquisa de Hilger de Stanford mostra que uma pessoa que responde a 6 das 12 sugestões contidas em uma escala de sugestão hipnótica provavelmente responderá a 5 delas, mesmo sem a indução à hipnose. Ou seja, se eu tenho 12 sugestões diferentes, hipnotizo o grupo A e o grupo B. Quer dizer, se eu não hipnotizo o grupo A, hipnotizo o grupo B. Dessas 12 pessoas do grupo A, 5 vão aceitar as sugestões, do grupo B, 6. Ou seja, sem fazer hipnose, as pessoas estão aceitando os mesmos tipos de sugestão. Porém, ao falar hipnose, a expectativa aumenta, ela vai, por conformidade, entrar em comportamento de hipersugestionabilidade. Então, gente, o que vai fazer que a hipnose ocorra é expectativa, processo ideodinâmico. Muito mais do que um estado alterado de consciência ou algo do tipo. Aí, assim, os caras de Stanford, o André Weizenhofer, o Ernest Hilger, eles criaram 2 termos. O André, em específico, Weizenhofer, ele criou 2 termos que são importantes para a hipnose sociocognitiva, que é o termo homoação e o termo heteroação. Eu tenho uma aula, gente, de mais de hora falando especificamente só sobre esses 2 termos. Essa aula está gravada lá na BH, para quem quiser assistir, tá? Então, a homoação, o que é a homoação? A homoação é um conceito que afirma que cada vez que eu repito e tenho sucesso em uma atividade hipnótica, uma sugestão, a resposta a esse tipo de sugestão vai ficar ainda mais forte até que ela vai se estabilizar. Vamos entender um pouco mais. O que é isso, gente? Então, a ideia de homoação é eu ficar dando o mesmo tipo de sugestão, o mesmo tipo de fenômeno hipnótico várias vezes, para que cada vez que esse tipo de sugestão se aceite, ela vai ficando mais estável, vai ficando melhor formada, vamos dizer assim, até que uma hora ela vai ficar 100% estável e vai parecer automática. Então, vamos lá, vamos entender um pouco mais isso aqui. O que seria a homoação? A homoação seria, eu vou lá e dou uma sugestão de cola. Então, eu vou fazer você colar sua mão.
Mas vocês sabem que nem sempre a sugestão vai estabilizar. Então, se eu dou uma sugestão de cola, pode ser que ela comece a colar mais, não estabilize e solte. Quando eu dou uma sugestão de cola, por mais que ela não estabilize, se você executa o comportamento, o que está acontecendo no nosso cérebro? Você está criando associações neurais, sinapses, que têm a ver com o comportamento de ter a mão colada. Então, se eu faço isso uma vez, eu formei um conjuntinho de sinapses. Se eu dou uma outra sugestão de cola, do tipo, agora o seu pé cola no chão. Ao imaginar essa sugestão, por mais que ela não seja executada, se você se engajou, ao executar essa sugestão e não estabilizar, você vai ter novas sinapses, novas conexões que têm a ver com o comportamento de ter cola. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou transferir a cola para a cabeça, por exemplo. Gente, se cada vez que eu vou fazendo essa sugestão de cola, eu vou criando mais conexões, até que uma hora essas conexões vão estar muito bem estabelecidas, vão estar bem consolidadas, que a gente chama. E o que vai acontecer? O comportamento de cola vai automatizar. Exemplo, gente, dirigir. Você começou a aprender a dirigir conscientemente. Então, você dirigiu uma vez, criou sinapse, tem a ver com o comportamento de dirigir. Dirigiu 2, dirigiu 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Hoje, eu, Roberto, dirijo, eu não tenho que pensar para dirigir. Quando eu vou dirigir, o meu corpo dirige por mim, enquanto eu posso pensar em qualquer outra coisa enquanto eu dirijo. Por que o meu corpo dirige por mim no automático? Porque eu tenho sinapses que estão bem estabelecidas. E ao disparar essas teias neurais, o comportamento ocorre de forma automatizada. Então, isso que eu estou chamando de uma ação, gente, qual que é a ideia? É eu dar o mesmo tipo de sugestão várias vezes para trazer uma sensação de que aquilo é automático, de que isso é inconsciente. Literalmente. Por quê? Se eu dou uma cola, dou 2, dou 3, dou 4, e a pessoa está com a mão colada na cabeça, tenta soltar e não consegue, tenta soltar e não consegue, esse tentar soltar e não conseguir soltar a mão da cabeça vai impactar ela, vai trazer a sensação de que a hipnose está acontecendo e a expectativa vai ser ampliada. Então, gente, percebam que ao fazer hipnose, a gente está enganando a pessoa, dando várias vezes o mesmo tipo de sugestão para que se estabeleçam as teias neurais e tragam a sensação de automaticidade para fazer ela achar que aquilo é automático, que aquilo vem do inconsciente. Mas a mão não está colada porque o inconsciente está colando. A mão está colada porque a pessoa está imaginando que a mão está colada e o processo biodinâmico vai causar o travamento do braço. Só que depois que esse processo biodinâmico acontece 1, 2, 3, 4 vezes, a teia neural é estabelecida e o comportamento se automatiza. Isso é o funcionamento da hipnose. E aí, depois da homoação, depois que eu dei a mesma sugestão várias vezes e estabilizou essa resposta, a gente vai utilizar a heteroação. A heteroação tem a ver com eu dar sugestões diferentes, né? E no caso, seria eu dar uma sugestão que vai envolver fenômenos hipnóticos um pouco mais complexos, né? Do tipo, eu vou dar sugestão de cola, 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 depois eu vou dar uma sugestão um pouquinho mais complexa, com uma sugestão ideoemocional, disparar emoções no corpo do cliente. Então, eu vou disparar 1, 2, 3, 4, até ter a sensação que aquilo é automático. Depois que eu trouxe a sensação de que isso é automático, eu vou fazer, por exemplo, uma levitação das mãos, né? Eu vou fazer movimentar o dedo, a mão subir e por aí vai, até que esse movimento pareça involuntário. Quando esse movimento estiver parecendo involuntário, isso vai impactar a consciência da pessoa e eu vou aplicar a heteroação dando uma sugestão um pouco mais complexa. Literalmente. Esse é o funcionamento da hipnose. E, gente, na verdade, a gente pode falar de hipnose utilizando só a ideia de uma ação, heteroação, loop hipnótico, né? Vamos entender. O próprio loop hipnótico. Se eu peço para vocês imaginar, fazerem um exercício de mãos coladas, né? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão imaginar a cola na mão. Quando você deliberadamente imagina a cola na mão, o processo ideodinâmico acontece, o seu corpo passa a ter uma série de alterações neurofisiológicas que vão causar o travamento dos músculos do braço. Então, quando eu imagino minha mão colada, os músculos do meu braço travam por meio da resposta ideodinâmica. E, ao perceber o meu braço travado, minha mão colada, qual que é a minha experiência? A minha experiência de ter a mão colada, a minha crença de que a minha mão está colada, isso vai impactar a minha consciência e me traz a sensação que eu estou hipnotizado. Consequentemente, minha expectativa está mais alta e eu consigo gerar fenômenos hipnóticos mais complexos. Então é o seguinte, gente, a hipnose, ela acontece de forma deliberada. A pessoa consciente faz que a hipnose aconteça, o processo ideodinâmico entra em jogo, o processo ideodinâmico traz a sensação que essa resposta é involuntária,
Consequentemente, ao perceber essa involuntariedade e ter a sensação que isso é fruto da hipnose, a hipnose é ampliada e o processo começa a acontecer de forma inconsciente, involuntária. Tá. Gente, acho que basicamente é isso. Esse é o funcionamento da hipnose, né? Eu gostaria de saber de vocês que estão assistindo aqui. Alguém aqui tem alguma dúvida, alguma questão? Quer comentar alguma coisa, gente? Conta aí para mim. Vocês já tinham ouvido falar em processo biodinâmico, gente? É maluco isso, né? Maluco. É interessante, gente, porque eu mesmo eu estudo muito a hipnose, há muito tempo já. E eu por muitos anos eu não dei moral para o processo biodinâmico. E estava lá. Estava lá. Eu acho interessante que a gente vê grandes nomes da hipnose ensinando assim com certeza, sem citar esse termo. Só que esse termo ele estava presente desde o Braid, desde de quem cunhou a hipnose. Carpenter, Braid, Bernheim, toda a galera que estava lá na escola de Nancy estava utilizando essa resposta biodinâmica. Quem que modificou isso? Dave Elman, um radialista dos anos 1900 e tanto. Para mim, isso não faz sentido. Vou ser bem sincero, gente. Vou ser bem sincero. Bom, gostaria de saber de vocês, gente. Alguém aqui tem alguma dúvida, alguma questão? Quer fazer alguma pontuação? Pode abrir o microfone aí e vamos papear, gente. Manda aí, Fabrício! Roberto, perguntinha, né? Eu até ia te mandar mensagem para mim falar sobre esse tema, eu acho que é interessante para falar sobre o movimento de um motor. Questão de tiques, né? Por exemplo, síndrome de Tourette ou tique mesmo, tique nervoso, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma dificuldade de engajar